Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. O nosso vídeo de hoje é a Áustria Manual de Uso, parte 2, relacionada às eleições da cidade de Viena. Eu vou deixar aí no box de descrição do vídeo o vídeo 1, onde eu faço uma explicação geral, né, de como funciona eleições aqui na cidade de Viena e também uma explicação sobre o sistema parlamentarista. Bom, vamos logo para a análise. Demorou um pouquinho mais o resultado. Normalmente, quando se tem eleições aqui no domingo mais ou menos por volta das 5 horas da tarde, eles já dão o primeiro prognóstico baseado em pesquisas de boca de urna e já na segunda-feira já tem um resultado. Nesse caso, por conta do coronavírus, por conta do Covid-19, como a gente fala no Brasil, houve uma modalidade um pouquinho diferente de eleições, que é a possibilidade de se votar por correio, o chamado Wahlkarte. E essa foi a modalidade que 44% dos eleitores da cidade de Viena optaram com medo de se infectar nos locais de votação. Eu estive no local de votação e estava tudo assim, não tinha nenhum com distância, álcool, máscara, tinha que levar a própria caneta, por exemplo. Então, não teve muitos problemas, mas mesmo assim, muitos optaram por essa modalidade. E aí houve não vou dizer que não, o resultado geral, ou seja, as pesquisas acertaram, mas houve algumas modificações, no caso, quanto ao número de cadeiras. Bom, a Câmara Municipal de Viena possui um total de 100 cadeiras, dos quais 51 para ter um governo de maioria. No caso, os sociais-democratas, mesmo que tenham ficado em primeiro lugar, não conseguiram a maioria, obtendo 46 cadeiras. Né? Os sociais-democratas, eles já governam a cidade de Viena desde a Segunda Guerra, possui vamos dizer assim, um poder muito bem consolidado, justamente através dos apartamentos sociais, os Gemeinwohnungen, cuja 60% da população mora nesse tipo de apartamentos. São apartamentos subsidiados pelo governo, tá? Só explicando assim rapidamente. Depois, mais para frente, eu posso até explicar para vocês como funciona. Bom, nisso, em segundo lugar, veio os conservadores. Os conservadores pularam de 15 para 22 cadeiras, comparado com a legislação passada. Em terceiro lugar, vieram os verdes, né? Os verdes que pularam de 10 para 16 cadeiras, quer dizer, aumentou bastante também. E os Neos, né, que é um partido relativamente novo, mais ou menos de uns 5 a 6 anos para cá, um partido que começou lá no estado de Vorarlberg, que corresponderia aos liberais. Não corresponderia não, são os liberais. E eles conseguiram 8 cadeiras no parlamento, 3 a mais do que a legislação passada. E o Partido da Liberdade, né, que esse sim foi o grande perdedor das eleições, porque perderam 26 cadeiras no parlamento, no caso, na Câmara Municipal de Viena. Vamos falar em termos matemáticos. O SPÖ, no caso sociais-democratas, podem fazer coalizão com qualquer um desses partidos, embora no domingo à noite o prefeito, né, agora reeleito, Michael Ludwig, já disse que com o Partido da Liberdade, o partido da extrema-direita, não fará nenhum tipo de coalizão. Aí eu vou abrir um parêntese, pessoal que mora na Áustria, para entender, vamos dizer assim, o funcionamento de política aqui na Áustria. A leitura desse livro é obrigatória praticamente. É dos jornalistas Frederick Obermeier e Bastian Obermeier, são o mesmo sobrenome, mas não são parentes, jornalistas do Süddeutsche Zeitung, que é um trabalho, é um furo jornalístico, que foi justamente aquele famoso vídeo do Ibiza, né, antes das eleições do governo passado aqui, o governo atual na Áustria, uma coalizão entre os verdes e os conservadores, tendo Sebastian Kurz como, mais uma vez, primeiro-ministro. O governo passado era uma coalizão, Sebastian Kurz também como primeiro-ministro, dos partidos conservadores, e com o Partido da Liberdade, da extrema-direita, que era o Hans Christian Strache.
Nesse vídeo, não foi no caso de 2017, foi um encontro numa mansão em Ibiza, e nessa mansão, em conversas não muito republicanas, pedindo dinheiro para o Partido da Liberdade. Inclusive, na época, foi um escândalo, né? Quer dizer, tem um ano e meio atrás, um escândalo para se comprar o principal jornal, vou dizer assim, um dos principais jornais da Áustria, um dos jornais mais populares, que é o Kronet Zeitung, né? Praticamente é o jornal que é o mais lido da Áustria. Então, eu estou só apenas fazendo um resumo. E com essa eleição, vale lembrar que a cidade de Viena é a capital, tem mais de 2 milhões de habitantes. Com isso, vamos dizer assim, a Partido da Liberdade foi punido em função desse vídeo e também punido por um outro escândalo, série de escândalos relacionados ao financiamento ilegal de partidos políticos. Olha, isso também existe aqui, viu? Não é só a especialidade da América do Sul, não. Não é só a especialidade do Brasil, não. E eles foram punidos. Hans Christian Strache ainda saiu do Partido da Liberdade, fundou um partido para ele, a lista Hans Christian Strache. Havia, né, dentro dos prognósticos, alguma possibilidade dele, quem sabe, voltar, né, como vereador pela cidade de Viena, mas isso não aconteceu. Então, os vienenses deletaram literalmente o Partido da Liberdade e deletaram Hans Christian Strache. Se vai ser o fim da carreira política dele, a gente não sabe, mas por esse momento, sim. Bom, Partido da Liberdade fora do jogo, quais são as possibilidades? Pode se manter o governo atual, que seria os sociais-democratas e os verdes, que é o governo atual. Tem essa possibilidade? Tem. Pode-se fazer um governo de coalizão com os conservadores e também com os neos. E aí vem os aspectos, as possibilidades disso. O coronavírus, ele veio e vem, os desdobramentos da crise têm sido muito difíceis aqui na Europa. Nós tivemos um lockdown, uma quarentena do mês de metade de março até metade de maio. Isso gerou um prejuízo enorme na economia, não só da Áustria, mas a economia da União Europeia como um todo, gerando um desemprego enorme, que é exatamente aonde estamos agora. E também um embate ideológico muito grande daquelas pessoas que acham que a vida deve continuar mesmo, apesar do coronavírus. Gente que acredita que o coronavírus, ou no caso a Covid-19, é uma espécie de influenza um pouco mais forte, mas a gente vê também, baseado nos estudos científicos, que não se trata, quer dizer, se trata sim de uma influenza mais forte, que também mata, mas sobretudo é um vírus que, por motivos que os cientistas ainda não sabem, para pessoas que contraem o vírus e podem ser simplesmente assintomáticas, e pessoas que simplesmente morrem por causa da infecção, especialmente infecção pulmonar, que dá por conta do vírus. Então, tudo desse contexto, há um embate ideológico, mas por cima do embate ideológico há os fatos do mundo real, e os fatos do mundo real mostram que a economia da União Europeia vai muito ruim, especialmente, estava vendo antes de gravar o vídeo, que a economia da Alemanha despencando mais de 5% do seu PIB em função do coronavírus. No caso específico da cidade de Viena, a coisa é muito complicada também, porque Viena sempre teve o turismo, né, como uma das suas grandes fontes de renda, o turismo da Alemanha, né, Viena, do ponto de vista cultural agora, né, no outono, mesmo com o frio, né, o leque de opções culturais que tem, seja teatro, museus, ópera, e isso tudo não acontece pelo alto número de casos. Estamos na faixa de 1.000 casos por dia e pelo menos metade, ou uma boa metade desses casos aqui na cidade de Viena, o que fez a Alemanha colocar um alerta de viagem, ou seja, os alemães que não vão vir, que inclusive o alerta também se estende para o estado do Tirol e o estado de Vorarlberg.
e não somente isso, estamos a um mês de começar-se supostamente os mercadinhos de Natal, que a gente não sabe se vai acontecer, que isso também é uma fonte de renda muito importante para a cidade de Viena, também de turismo, especialmente turismo do leste europeu. Quando eu falo leste europeu, são os países vizinhos, a Eslováquia, a Tchequia, a Hungria, e esses que venham, ou que vinham em massa para fazer compras em Viena e pelos mercadinhos, e que por conta da situação do Covid-19 não vão vir. Primeiro pelo número de casos, também porque as fronteiras estão parcialmente fechadas. Outro grande prejuízo para a cidade de Viena são os bailes, né? A partir de janeiro e fevereiro, o número de bailes que aconteciam e todos foram cancelados, inclusive o baile mãe, o baile chefe, que é o baile da ópera, que foi cancelado. Então, tudo relacionado com atividades que possuem aglomeração de pessoas, a parte de turismo, a parte cultural e a parte esportiva, todos esses eventos cancelados e com um prejuízo muito grande. E aí a pergunta que fica é: como isso vai continuar? E essa saída é na política. Então, estamos vendo um embate ideológico, político muito grande, uma queda de braço entre a cidade de Viena e o governo federal. Do ponto de vista, vamos dizer assim, o que se vem ventilando desde domingo à noite, quando saiu o resultado, a possibilidade de uma possível coalizão entre os sociais-democratas e os liberais, o que eles chamam de Rot Pink. Rot Pink porque é o acordo dos sociais-democratas vermelho e os dos liberais é rosa. Então, Rot Pink coalizão, que seria para fazer frente à coalizão já existente, né, dos verdes com os conservadores, que é a coalizão a nível federal. Independente da coalizão que virá, ou o governo que seguramente virá, isso vai depender também das negociações das próximas semanas, não é algo que vai sair de repente, né? Na minha leitura, vão ser negociações muito difíceis, né, porque estamos aí no meio de uma crise econômica fortíssima, a necessidade de se salvar o maior número de vidas possível, isso não tem a menor dúvida, como também salvar a economia, a existência das pessoas, né, porque e dizem, os prognósticos dizem que ainda não se atingiu o nível máximo de desempregados, ou seja, se continua desse jeito, não sabemos, ou seja, não tem um horizonte positivo dos próximos, vamos dizer assim, nos próximos meses aqui na Europa. Seguramente negociações difíceis, mas, mais uma vez, todas as saídas serão através da política, e a Europa, que já sofreu, especialmente esse lado, o centro-norte da Europa, que já sofreu muito com guerra, por mais embates ideológicos que sejam, eu tenho certeza absoluta que eles vão encontrar uma solução na política. Mas uma coisa é certa, o vírus está aí, está atropelando muita gente, está atropelando muitas situações e vai continuar atropelando. Tá certo? Ficou um pouco extenso, 13 minutos de vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Áustria Manual de Uso é uma série à parte do canal, do blog do Drica Ribas, onde eu conto a vida, as particularidades aqui da Áustria. Eu achei muito interessante fazer esses 2 vídeos agora, contando como funcionam as eleições aqui. Se você é brasileiro que mora aqui, não deixe de participar, de se inteirar o que está acontecendo aqui, é muito, muito, muito importante, embora, só para concluir esse vídeo, houve também um debate muito grande relacionado aos estrangeiros que não puderam votar. Eu tenho cidadania portuguesa e só votei para o distrito onde eu moro, no caso aqui, Leopoldstadt. E há um debate muito grande de interagir esses estrangeiros para que eles participem das eleições, para que haja o que a democracia, né? Para que todos tenham a sua voz, que o seu voto tenha direito. Existem várias discussões, eu acompanhei essas discussões na semana passada, inclusive talvez eu grave um vídeo também falando sobre isso, de ter pré-condições de estrangeiros
para que votem. E uma das condições é que more pelo menos 5 anos aqui na Áustria, trabalhando, pagando impostos e, sobretudo, o aprendizado da língua alemã para que você saiba o que está acontecendo à sua volta. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam do Drica Ribas, não deixe de se inscrever aqui no canal. Curte para o canal crescer, se Deus quiser, cresce. Deixe seu comentário e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Drica Ribas TV.